Oi gente, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês também as minhas experiências de revelações de profecias falsas e verdadeiras. Pois é, eu também tive experiências com isso. Primeiro eu vou começar pelas experiências ruins. Eu me lembro que antes de me converter, eu frequentava a igreja, era cristã. Na época que eu estava desconvertida, eu frequentava a igreja, né? Mas eu considero cristão aquele que fez uma aliança com o Senhor Jesus e busca Deus de coração e segue a palavra de Deus, é cheio do Espírito Santo. Então eu falava que eu era desconvertida e seguia a igreja, frequentava os cultos. E eu me lembro que eu recebia revelações, profecias falsas de pessoas que estavam profetizando em nome de Jesus, mas ali era o espírito do engano. A pastora na época, ela profetizava muitas coisas sobre a minha vida. É uma pessoa que me ajudou muito, sou grata. Na época eu não tinha discernimento, mas eu tinha uma intuição assim de tipo, será que é Deus? Tipo, é uma promessa bonita. Então quando é algo tudo perfeito, você fala, será que é verdade isso? Será que é de Deus mesmo? Eu não quero me frustrar, sofrer, né? Então ali eu ficava com o pé atrás. Então eu cheguei a receber uma profecia da vida sentimental, aonde parecia que era o Senhor Jesus revelando, dando a total convicção com detalhes de uma pessoa que eu me casaria futuramente. Então lá na frente, depois que eu me converti mesmo, fiz uma aliança com o Senhor Jesus e recebi o batismo do Espírito Santo, foi quando eu tive o discernimento e Deus me disse que era o espírito do engano, não era uma revelação de Deus. A pessoa sempre vinha na minha direção e sempre falava as mesmas coisas, que vai casar com tal pessoa, e falava um monte de coisa, e profetizava com tanta convicção, e eu não deixei passar assim pelos ouvidos, fui viver a minha vida, sabe? Eu não me apeguei, não, então por isso que eu não sofri, né? Isso foi a minha sorte na época, quando ainda eu frequentava a igreja, eu estava desconvertida, mas frequentava. Mas no futuramente, né, quando eu me converti mesmo, no ano de 2019, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo e comecei de fato ouvir a voz de Deus com total certeza, foi quando Deus começou a me falar que era espírito do engano. Deus me revelava visão, sonhos, voz audível, profetas. Mas que todos nós temos os nossos livre-arbítrios, né? Então tem coisas que Deus revela e acaba não acontecendo porque Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Então às vezes não significa que não foi Deus. Então muitas vezes nós recebemos revelações, porque a palavra de Deus diz, né? Falso profeta é quando ele entrega e não se cumpre. Mas, através daquilo que Deus me disse, às vezes não se cumpre, porque ele age de acordo com as situações, dando livramentos, e também por causa do livre-arbítrio das pessoas. Então nós devemos se apegar totalmente em Deus. Se encher da presença do Espírito Santo, se apegar em Deus, que a nossa felicidade seja Deus e não o presente, não o carro, não a casa, não as pessoas, para que a gente não acabe perdendo a nossa salvação, né? Então muitas vezes não se cumpre, isso não significa que não é Deus, mas que Deus age de acordo com a situação, muitas vezes dando livramentos para as pessoas entrando no arrependimento, ou às vezes ela usa do livre-arbítrio, né? Então só vive as promessas de Deus quem é o obediente a Deus. E nem todo mundo está disposto a ser obediente a Deus. Então essa é uma das experiências que eu tive de profecia verdadeira e profecia falsa. Profecia falsa, né, acabou não se cumprindo, e a profecia verdadeira também acabou não se cumprindo por causa do livre-arbítrio. Mas Deus sempre está agindo de acordo com as situações e aquilo que você quer. Deus lança a palavra e para viver é necessário ser obediente a Deus. Então a palavra de Deus diz que tem as maldições para os rebeldes e as bênçãos para as pessoas obedientes. Então nós escolhemos no nosso livre-arbítrio aquilo que nós queremos viver. E Deus sempre tem o melhor para os filhos de Deus, aqueles que buscam obedecer. Deus sempre faz o melhor. Não se arrepende aquele que busca viver na palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus diz assim, que quanto mais
você deseja, mais você é cobrado. Quanto mais você desce, mais você cresce. Então é necessário descer e descer e descer e descer e descer e se humilhar, se sentir o lixo, falar eu sou um lixo. Obedecer cada vez mais a palavra para poder viver aquilo que Deus tem para você. Senão, não vive. É assim que funciona com Deus. Mas no final acaba valendo a pena. Vou aproveitar o vídeo e vou falar assim: como saber se é o espírito do engano ou é o Espírito Santo que está revelando e está entregando uma palavra. Saber quando é o Espírito Santo falando ou quando é o espírito do engano falando. O espírito do engano, o diabo, ele tenta se passar pelo Espírito Santo, mas existem diferenças. Então você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para você discernir quando é Deus ou não falando, porque muitas vezes tem características, tem muitas vezes aparentemente os frutos, a aparência, a convicção nas palavras, parece que é Deus. As revelações detalham tudo que você está passando e vivendo. Muitas vezes acontece aquilo que o espírito de engano está falando, porque ele é evidente, mas muitas vezes não é o Espírito de Deus que está falando, e muitas vezes pode ser armadilha, porque ele pode falar verdades e pode lançar uma mentira para te tragar e destruir a sua vida, lançando revelações falsas logo em seguida para destruir a sua fé. Pix, Projetor Espalhe Amor 2023, Gmail.com